A covardia tem inveja da coragem? Morre de inveja. É possível fingir coragem? Não. O mundo do trabalho estimula a covardia? Estimula. Covardes se dão bem? Quase sempre. Olá! No Linhas Cruzadas de hoje, nosso assunto é covardia. Nós, seres humanos, somos uma espécie covarde? Vamos começar nossa conversa hoje falando das sociedades guerreiras. Desertar era uma vergonha pública, não é, Pondé? Então, melhor morrer lutando do que ser considerado covarde. Daí vem as narrativas da jornada do herói. Precisamos ter coragem, não podemos ser covardes. Uma das explicações para abominar a covardia vem daí? Seguramente vem. As sociedades antigas, elas eram guerreiras porque você dependia muito da força física, do enfrentamento do inimigo, o risco era completamente explícito. É claro que hoje existe risco explícito, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, toda hora ser assaltado e tal. Mas hoje existem riscos muito mais implícitos, que têm a ver, por exemplo, com o mercado de trabalho, que a gente vai falar mais para frente. Então, Andresa, você tinha, por exemplo, uma lenda que na Grécia os pais preferiam ver seu filho voltar de uma batalha sobre o escudo, sendo carregado pelos companheiros do exército, morto, do que ver o filho voltar de uma batalha com o capacete embaixo do braço, chorando. O que significa essa lenda? Significa que era melhor ter um filho morto em batalha do que ter um filho covarde. Mas o medo da crítica também, do olhar do outro. Por quê? E aí é uma questão assim, da história da ética, da moral, técnica, assim, do ponto de vista histórico. Assim. A moral na antiguidade, pelo menos Roma, Grécia, né? E também, se a gente falar dos povos do norte que acabaram destruindo Roma e tal, era uma moral que se chama de moral da vergonha. O cristianismo introduziu uma moral associada à ideia de culpa. É outra coisa, não vou entrar nessa história. A moral da vergonha é uma moral extremamente dependente do olhar do outro. Toda moral depende do olhar do outro, mas essa era absolutamente em cima da ideia de que a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa é ser humilhada publicamente. Daí essa coisa que você perguntou. O outro olhava e dizia, covarde. E aí dá para ser covarde com dignidade ou a dignidade é só para os corajosos? Olha, essa é uma pergunta boa, hein? Porque, assim, nesse universo que a gente está falando da antiguidade, absolutamente não. Não há dignidade na covardia. Tanto que, se você é de um exército ou de um povo dominado, alguma situação como essa das guerras, que as guerras eram os métodos de você conquistar coisas, né? Inclusive escravos, né? Fazia parte desse jogo. Então, se o vencedor oferecia a você a possibilidade entre a morte e a escravidão, portanto vivo, e você escolhia a escravidão, significava que você era uma pessoa completamente sem dignidade. Porque se você tivesse, você preferia morrer do que virar escravo. Né? Então, sociedades guerreiras, como eram as sociedades antigas, elas são extremamente cruéis com quem morre de medo. Não estou dizendo que é bonito, que é feio. Há um longo debate sobre as vantagens e desvantagens de uma moral guerreira baseada na vergonha e tal. Mas o fato é que era assim. Vamos andar um pouquinho nessa história, Pondé, e trazer aqui dados de uma pesquisa recente feita pela consultoria alemã GfK. Em 2023, pela 7ª vez consecutiva, os bombeiros foram considerados os profissionais mais confiáveis do mundo. Eles se arriscam para salvar vidas. É necessário coragem para exercer essa profissão. Será que eles sentem medo? Conversamos sobre esse assunto com o capitão André Elias, do Corpo de Bombeiros. Vamos ver. Olá, eu sou o capitão André Elias,
Trabalho no Corpo de Bombeiros já há 12 anos e nós temos muita consciência da responsabilidade que é trabalhar em uma instituição que tem uma das maiores credibilidades junto à população. Não é apenas vestir essa farda e bancar o herói. Nós temos muito treinamento, somos treinados à exaustão a respeito de alguns procedimentos, somos testados com estresse psicológico muito alto nesses treinamentos, temos equipamentos e, claro, temos também a gana de ser um bombeiro. Então, nossos treinamentos são difíceis justamente que é para simular o nível de estresse de uma ocorrência real, que é o que nós enfrentamos diuturnamente nas ruas. O medo, ele deve ser presente. O medo, ele te faz tomar ações racionais. O medo te faz ter precaução, faz com que você não haja com imprudência. Então ele deve estar presente sim no profissional e ele é um termômetro que vai te ajudar a tomar decisões racionais. A pessoa que ela não tem medo numa situação de perigo, numa situação de estresse, ela acaba tendo ações que as colocam numa situação insegura. Então o medo faz parte. Agora você tem que saber dominar esse medo e não deixar ele tomar conta a ponto de você não ter nenhuma reação, de você paralisar, como a gente usa no nosso linguajar. Vou pegar esse gancho aí que ele insistiu muito na questão que o medo faz a gente tomar decisões racionais, não é, Pondé? Então, assim, é algo natural, vem da condição humana. Nós temos consciência das coisas, então temos medo das doenças, temos medo do perigo, temos medo da morte. Então, medo e covardia, de certa forma, nos ajudam a sobreviver? Ele trouxe uma questão essencial e a tua pergunta, Andresa, nos leva direto ao Aristóteles, certo? Grande filósofo grego. Porque o Aristóteles, ele vai dizer que, a rigor, a coragem não é o exato oposto da covardia. Porque o exato oposto da covardia, simetricamente oposto, é o que ele chamou de imprudência. O Aristóteles chama de temeridade, que está ali, né? Por quê? Porque a coragem é uma virtude caracterizada pela percepção clara do risco, pelo medo que esse risco traz e pela resistência ao medo. Aí que está a questão. É a coragem, ela sente medo, ou a pessoa corajosa, como queira, sente medo como todo mundo. A diferença dela para o covarde, que é uma outra história, é que ele não derrete por causa do medo. Ele não perde as funções de julgamento, certo? Ele não deprime pontualmente. Ele não deixa o medo paralisar também exatamente as ações, isso que ele falou, não paralisa, é exatamente isso. Só que o interessante é porque ele falou de outra forma, e numa linguagem moderna, digamos assim, exatamente o que Aristóteles falava. Não é o oposto da covardia. Você ser temerário não significa que você é corajoso. Significa que você simplesmente não pensa nas consequências, não avalia os riscos e simplesmente vai fazer qualquer bobagem. Não, o corajoso não é isso. E se você usa o medo, então, de forma inteligente, racional, vamos colocar assim? Sim. Para ajudar a sobreviver. Nesse sentido, então, a covardia, o medo, é um sentimento mais adaptado aos seres humanos? Provavelmente, sim. Quer dizer, apesar da gente valorizar a coragem e reconhecê-la quando vê diante dos olhos uma pessoa exercendo a virtude da coragem, é muito provável que a covardia seja muito mais adaptada, por duas razões básicas, adaptada no sentido darwinista, claro, por duas razões básicas. Primeiro, porque
você escapa de situações que põem você no foco. Você escapa de atrair inimigos para cima de você. E depois, porque a gente vê, ao longo da história, que a covardia está em toda parte. Basta você ver um regime totalitário, para usar um exemplo que é um clichê, basta você ver o regime totalitário que você vai perceber que a maioria esmagadora das pessoas, ao contrário do que se fala depois, né, aquela famosa questão, depois que os nazistas foram embora, todo mundo tinha sido da resistência. Mas enquanto os nazistas estavam, estou usando um exemplo que é um clichê, mas é fato, enquanto os nazistas estavam ocupando aquele país ou aquele lugar, todo mundo quase colaborava. Por quê? Porque a covardia garante que, quer dizer, nada garante absolutamente numa situação como essa, mas a covardia é mais fácil de garantir a janta. E faz lembrar nessa conversa a frase de Guimarães Rosa, em Grande Sertão Veredas, o que a vida quer da gente é coragem. De onde que nasce a coragem? Sem dúvida. Essa é uma outra discussão, voltando a Aristóteles, que é o primeiro filósofo que sistematiza essa discussão, né, sobre virtudes, sobre ética. É possível que algumas pessoas tenham, por natureza, uma natureza no sentido daquilo que é inato, né, temperamentos que são mais corajosos, né? Tanto é que em filosofia é muito comum você escutar uma frase do tipo temperamento é destino, certo? No sentido de que aquele conjunto de qualidades que você tem, ou não qualidades, vão determinar em razoável medida o alcance do que você será capaz de fazer, mas ao mesmo tempo, para o Maquiavel também, mas para Aristóteles, é razoável imaginar e pensar que também é um exercício a coragem. Não é alguma coisa que diz, eu nasci corajoso e vou ser corajoso para sempre. Tanto não é, porque o Aristóteles dizia que as virtudes, em geral, a coragem é uma das primeiras, assim, se não a primeira de todas, ainda mais uma cidade guerreira, né, que ele vivia. Uma virtude, a coragem, é como você aprender a tocar um instrumento. Quanto mais você exerce e pratica, melhor você fica. Gostaríamos de ter coragem sempre, em todos os momentos, e não temos, então falta treino? Então, Andresa, categorias como bombeiros, policiais, exército, forças armadas como um todo, que são categorias de certa forma guerreiras até hoje, né? É fundamental o treino para a coragem. Treino esse que é feito prevendo situações de risco, como você age diante delas, para que de alguma forma esse treinamento prévio ajude a você exercer a coragem no momento de risco. Pausinha aqui na nossa conversa e no próximo bloco, o medo e a covardia nas ditaduras. A gente volta já. Linhas Cruzadas hoje fala sobre covardia. Vamos agora falar um pouco, Pondé, do medo nos regimes totalitários. Então, o terror como arma desses governos, o medo como ferramenta de controle. A liberdade é reprimida pelo medo? Facilmente, muito facilmente. A história mostra isso das mais variadas formas. Desde o mundo corporativo até essas situações históricas de regimes totalitários. Aliás, a expressão terror no universo político, como foi posta em circulação na Revolução Francesa dos primeiros anos, e depois os bolcheviques retomaram, inspirados nos jacobinos, e acrescentaram terror vermelho, né? A ideia, e todo terrorista também sabe disso, a ideia é que o terror destrói o cotidiano, destrói as relações sociais, destrói a confiança entre pais e filhos, marido e mulher. E ao fazer isso,
isola, de certa forma, as pessoas. Isola no sentido de que elas perdem a capacidade de confiar no outro. Vira cada um por si. Exatamente. E, portanto, todo regime que tem vocação totalitária, né, o terror, a geração de medo, a geração de pânico, de insegurança, de fazer com que você se sinta à mercê do poder, né? Porque o poder é sempre perigoso. Sempre. Mesmo quando ele está empacotado na democracia, que é melhor, continua sendo perigoso. O excesso dele, então, completamente destrutivo. Então, sim, as ditaduras, os regimes totalitários, sempre tiveram no terror uma arma extremamente poderosa de moldar o comportamento das pessoas e reduzir a liberdade. Porque num ambiente como esse, a liberdade vai se transformando paulatinamente em coragem. Para ilustrar, vamos ver uma cena do documentário Como se tornar um tirano, da Netflix. O filme mostra o que um líder autoritário precisa ter para alcançar o sucesso. So how can you keep the masses on your side through thick and thin? The playbook offers one essential ingredient. Machiavelli poses the question, is it better for a ruler to be feared or loved? You should rely on fear, because when people fear you, you are in control of it. It gets better. Play your cards right and you'll find that terror can have an unexpected benefit. Winning your people's hearts. Stalin, né? Então, a citação do Maquiavel é famosa, né? Que é a seguinte: um governante, ele deve investir mais em que tenham medo dele do que o ame. Apesar de que o Maquiavel também diz que o temor por si só também não é bom, né? De vez em quando você tem que fazer alguma coisa para as pessoas gostarem um pouquinho de você. Ou, pelo menos, para que algumas pessoas que têm algum tipo de poder na escala, na hierarquia, se sinta minimamente seguro. Porém, não há nenhuma dúvida que o Maquiavel aconselha de que você deve ser mais temido do que amado. Isso por uma razão que você não precisa estar no poder para saber disso. O medo, segundo o grande fiorentino Maquiavel, o medo precisa ser alimentado em espaços longos. Você causa medo e temor hoje a uma pessoa, a um grupo, esse medo permanece girando nas pessoas. O amor, não. Você tem que dar presente todo dia. Mas quando você comentou que Maquiavel dizia que tem que ser mais temido do que amado, mas dá para ser temido e amado ao mesmo tempo? Então, dá. Dá, inclusive pelo final do vídeo que a gente acabou assistindo, né? Porque quando você é muito temido, você se demonstra ser muito poderoso e as pessoas sentem que, de alguma forma, elas estão na sua mão. Como diz o texto, o terror, depois de algum tempo, ganha o coração das pessoas. Mas vira uma idolatria. É a mesma coisa que idolatrar, é a mesma coisa que amar? São coisas diferentes, não? Não. Se a gente for discutir exatamente as formas de amor, né, elas são muito variadas. Em relação a líderes políticos, eu suspeito que o amor sempre resvala na idolatria. Agora, pensando ainda na questão das ditaduras, pessoas entregaram amigos e até familiares para sobreviver à tortura, para preservar a vida. Isso é covardia? Essa discussão pontual, se sob tortura eu entrego os nomes dos meus amigos, e aí eles serão presos e mortos e tal, e eu recebo como prêmio a possibilidade de eu também não ser morto, o que às vezes é só mentira, você também vai ser morto. Se isso é covardia ou não, do ponto de vista de quem foi torturado e morreu sendo torturado e não entregou os nomes, é covardia. Certo? Se essa pessoa
que morreu sob tortura, num regime totalitário qualquer, e morreu sob tortura, você pode ter certeza que as pessoas que conheceram ela considera essa pessoa corajosa, enquanto todos os outros que entregaram nomes sobre tortura consideram covardes. Depende do ponto de vista, né? De que lado que você está olhando. Porque assim, olha, se eu morri e não entreguei ninguém, eu resisti à dor física, que é a pior de todas, resisti à dor psicológica, à humilhação e ao desespero, que é justamente a ideia da coragem. Resistir a esse tipo de coisa. Se eu não fiz isso, eu fui vencido pelo medo. Isso faz a gente lembrar aqui de uma outra questão. É melhor um covarde vivo do que um herói morto? Perguntamos nas ruas, vamos ver. Eu acho que o herói aqui é muito mais importante do que o covarde, né? O covarde é uma coisa negativa, né? Já dizia o Shakespeare em Hamlet, né? Todo covarde é mentiroso e traidor, né? Então tudo é negativo. Então a gente não pode dar crédito para isso, essa é a minha opinião. É melhor o covarde vivo, que o herói morto não tem mais o que fazer. Eu acho que é melhor um herói morto do que um covarde, porque depende do herói, né? A gente não sabe como ele surgiu, qual é o motivo dele, quais são os princípios, os objetivos dele de vida. E se ele também se colocaria em risco, né? O herói morto. Justifico isso em uma ocasião onde esteja uma pessoa se afogando e eu vou lá ajudar. Se eu morrer e ela se salvar, isso para mim é um ato heróico que vai permanecer por muito tempo. Pensando nessa questão e pensando que nós temos muitos heróis hoje que acabam pagando com a sua própria vida, né, pela profissão, tanto professores, policiais, bombeiro. Então, pensando nisso, eu prefiro um covarde vivo do que um herói desse morto. Veja, o herói morto, porque o covarde, né, como diz Dante Alighieri no livro da Divina Comédia, aos covardes e isentões estará reservado o lugar mais quente do inferno. Então, nós precisamos realmente de pessoas que enfrentem o problema, mesmo sob algum risco, e não se escondam. 1000 vezes melhor um herói morto por conta do legado que essa pessoa vai deixar para o mundo. Você vê que hoje não há consenso, né? Não há consenso porque é uma pergunta difícil mesmo. Não dá para ter consenso. É claro que as pessoas que disseram que preferem um herói morto, vale salientar um dos exemplos dados sobre alguém que salva a vida de alguém que está se afogando. Essa é uma outra profissão, salva-vidas, que continua de pé, né? Que está ali com o bombeiro, né? É ligado ao bombeiro, né? É ligado, né? Então, assim, as pessoas que optaram por herói morto, elas parecem se mover no campo do valor ideal da virtude. Quer dizer, um herói morto, como um salva-vidas que morre salvando alguém, ele deixa para as pessoas em volta dele um legado, como está na moda falar, né? Hoje todo mundo deixa legado, imagina. Um legado de estímulo à coragem, de estímulo à virtude. As pessoas que escolheram um covarde vivo, elas o fizeram distanciadas da ideia do legado moral, do exemplo. Herói significa para os gregos alguém que merece ser lembrado, tá? Essa é a ideia do herói. Alguém que merece ser lembrado. Com honras, né? A honra, exatamente isso. Enquanto que o covarde vivo, as pessoas que disseram que isso era melhor, elas estão atoladas à mais pura lama da realidade. Tanto é que alguém citou ali, né? Todo covarde é mentiroso e traidor. Teve uma pessoa que citou isso. Ele citou isso, do Hamlet, né? Os vícios se atraem. Essa é uma ideia clássica da filosofia. Os vícios se atraem, enquanto que as virtudes são irmãs. Elas tendem a conviver uma com as outras. Teve um que citou Dante, né? Quer dizer, o círculo do inferno dedicado aos covardes é um lugar bem ruim. Adorei, várias citações, né? Porque na Idade Média, a Idade Média também é uma sociedade guerreira. Agora, é possível justificar a covardia? Como? Ah, claro. A carne é fraca, eu sentia muita dor. Se eu fosse corajoso contra o regime totalitário, iam matar a minha família, isso é bem comum em regimes totalitários.
Eu fui covarde porque assim eu consegui que o meu filho arrumasse um emprego num regime totalitário. As coisas são misturadas assim, né? Quanta gente se filiou ao partido nazista para poder ter emprego, certo? Se foi colaboracionista, como na França fala colabor. Por quê? Porque assim conseguia emprego, conseguia trabalhar, conseguia mais comida. Então, a covardia é muito fácil de ser justificada dessa forma. Falou do emprego, já deu uma diquinha para o assunto do próximo bloco. Covardia no ambiente de trabalho. Lembrou de alguma situação? A gente volta já. Estamos de volta e nosso assunto hoje é covardia. Vamos tratar agora da covardia ou coragem no ambiente de trabalho. E aí, Pondé, o mundo do trabalho prefere pessoas corajosas ou covardes? Covarde, com certeza. Apesar, é claro que as coisas nunca são assim tão separadas o tempo inteiro, né? Você pode ter uma atitude corajosa hoje, amanhã você pode ser mais acovardado, não é assim, tipo o super-homem, sei lá, o inimigo do super-homem, esqueci o nome dele, mas tipo Batman e o Coringa, sei lá, alguma coisa assim, né? Mas eu diria que, refletindo sobre esses dois tipos de comportamentos no geral, eu acredito que, apesar que o mundo corporativo fala muito em pensar fora da caixa, eu acho que na maior parte é sempre mentira. Quanto mais você obedecer, não criar estresse, não chamar muita atenção sobre você, mais chance você tem de passar de um dia para o outro. Os covardes não criam problemas? Então. Para o mundo corporativo? Então, o discurso é o contrário, né? É claro, né? Mas os covardes obedecem os chefes, fazem aquilo que eles têm que fazer, na hora de ir embora para casa, vai embora, entendeu? E, de repente, aponta o dedo para alguém que ele não gosta, que está atrapalhando ele, entrega alguma coisa que a pessoa fez que pode ser usada contra ela. Opa! Né? É que o mundo corporativo é a distopia perfeita, né? É assim, tenta se transformar o mundo corporativo de trabalho, não estou falando de empresa só, qualquer tipo de universo de trabalho, numa utopia de criatividade e pessoas originais. Liberdade, pessoas que são a favor das coisas certas, mas no dia a dia, ali no feijão com arroz, tome cuidado. Muitas empresas investem no chamado compliance, um programa que segue leis e condutas de ética. Visitamos o RH de uma empresa para entender melhor como isso funciona. Uma pessoa da alta liderança, altíssima liderança, tinha atitudes extremamente tóxicas com seu time, do tipo de chamar pessoas de burra, de achar que a pessoa não era competente o suficiente para o que fazia, maltratava o time e mesmo assim ele continua nessa empresa, já foi promovido diversas vezes e o time dele toma remédio para ansiedade. Isso infelizmente é muito comum, porque as empresas no fim do dia, o maior objetivo de qualquer empresa é lucro. A empresa gosta de quem não dá trabalho, sem dúvida, porque na hora que essa pessoa for embora, ela pode substituir facilmente essa pessoa por uma outra. Vivemos num mundo corporativo que é uma pirâmide. E se é uma pirâmide, não vai ter vaga para todo mundo subir. Tem empresas que ainda estão num estágio muito de negação, assim, de que, putz, não tem problema de conduta, aqui, né, se ninguém falar nada, tá tudo certo. Depende da cultura organizacional. Tem pessoas que gostariam de relatar, mesmo tendo espaço para denúncia, um RH acolhedor. Tem pessoas que não se sentem confortáveis de fazer isso. A própria pessoa que está sofrendo ou pessoas que estão vivenciando e vendo o que o outro está vivendo. O que eu quero dizer é, tem pessoas que não falam por medo de perder o emprego, medo de perseguição. É muito maluco pensar nisso, mas tem pessoas que não se posicionam. O mundo corporativo exige que a pessoa seja racional, apesar de sermos brasileiros e relacionais. E esse é o grande desafio hoje de construção e acaba fomentando a construção de um ambiente tóxico. Justamente por isso, porque eu vivo uma cultura
que premia as relações, então eu não gosto de magoar o outro, porém, no meu dia a dia, para não magoar o outro, eu invento feedbacks positivos, eu invento que eu estou satisfeito com a pessoa para ela não ficar magoada e a vida seguir. A gente brinca, né, que a gente sempre escuta de clientes do mercado falando, como, né, compliance é uma coisa cara, enfim, mas é muito mais caro você não fazer compliance bem feito, porque as consequências de um problema, de uma conduta mal resolvida, e a gente tem visto na mídia, né, cada vez casos mais graves, empresas maiores, além dos custos diretos, processo trabalhista, tem os custos indiretos, queda de produtividade, turnover, então as pessoas saem do trabalho, né, por causa disso. 1 em cada 6 pessoas que pedem demissão é por conta de problema de uma conduta. Eu não acho que covarde seja a palavra certa, né, porque covarde significa a falta de coragem. Eu acho que a gente está falando muito mais sobre falta de capacidade, falta de vontade, quando a gente está falando sobre o assunto, né, de ambiente tóxico, de cultura de trabalho saudável, inclusive, é muito mais uma questão de não conseguir chegar lá ainda, né, em alguns casos, não saber como, não ter as ferramentas e não querer, em outros casos, do que não ter coragem. E eu acho que também é um pouco improdutivo a gente querer personificar o problema assim, porque não é uma questão assim de, entre aspas, personalidade, né? São problemas estruturais. Primeiro, eu diria que não dá para afirmar com certeza, na filosofia a gente sabe muito bem disso, que o comportamento de uma pessoa, por exemplo, a recusa da palavra covardia, é claro. Usar a palavra covardia é mal para os negócios. Então, né? Mas não dá para afirmar com certeza o quanto há de problema estrutural e o quanto há de uma questão de temperamento. Porque hoje a discussão em geral é no sentido de o vocabulário que você usa já é um vocabulário comprometido com a ideia de bons resultados. Então, você levantar a hipótese de que no mundo corporativo a covardia funciona, não é bom para os negócios. Entende? Então, é melhor atenuar, dizer que é isso, que é aquilo. É claro que uma pessoa, num determinado ambiente, o ambiente pode estimular atitudes covardes, como a gente viu vários exemplos, o que foi chamado de ambiente tóxico, né? Essa palavra hoje está em todo lugar, né? Eu acho que palavras à moda a gente devia evitar, né? Porque elas acabam virando uma espécie de signo assim que você toda hora joga ela para... Cabe em qualquer lugar. Né? Cabe em qualquer lugar, é que nem energia, né? Agora, tem uma das entrevistadas fala, o compliance está na reportagem inteira, faz o vínculo entre compliance e problemas trabalhistas, por exemplo. Na verdade, o compliance, ou a preocupação com ética, que é muito comum hoje no mundo corporativo, ela é absolutamente real, porque ela impacta tanto passivo trabalhista possível, quanto impacta passivo de branding, de marca, por causa das redes sociais. Então, uma situação, um ambiente de trabalho, uma pessoa, ou uma marca que tem uma pessoa que teve tal atitude, isso pode queimar a imagem daquela marca. Então, o compliance, como ela diz, é caro, porque é caro mesmo, né? Mas pode sair mais caro o barato de você não fazer compliance nenhum. Entendeu? Agora, não há dúvida que o compliance ele pode gerar medo, insegurança nas pessoas, no sentido de ter medo de que um denuncie o outro o tempo inteiro. Essa fronteira, Andresa, a fronteira entre mecanismos de controle para o bem e mecanismos de controle que degeneram é sempre muito Você não tênue. diz o que pensa, o que poderia ser bom dizer por medo da forma como você vai ser interpretada, é por aí. Exatamente. Essa fronteira, ela é sempre uma fronteira extremamente tênue, que a gente nunca sabe, tem que ter um cuidado muito grande. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem empresas que se você conhece alguém no seu trabalho
e vocês dois se apaixonam e resolvem ter uma vida a dois, você tem que comunicar o RH. Agora, nesse ambiente de trabalho, quando você é corajoso demais, fala o que pensa, impõe limites, pode colocar em risco o seu emprego. Nesse caso, não dizer o que pensa para o chefe é covardia ou é inteligência? Mas quem diz que é covardia não tem inteligência? Claro que é. Né? É uma espécie de inteligência no sentido de que você lê o ambiente, calcula, certo? Faz uma certa estratégia, que é o que normalmente a gente faz o tempo inteiro, e avalia e diz, olha, é melhor... Meu Deus, isso é tão óbvio que me espanta às vezes quando alguém tenta dizer que não é assim. Põe a culpa na sociedade. É tão óbvio isso. Se você não mentir, isso é absolutamente óbvio. Isso que você chamou de inteligência ou covardia, que a covardia ela tem uma inteligência de identificação de risco, cálculo de consequências, como se fala em filosofia. Agora, chefes também podem ser covardes? Alguém poderia, inclusive, dizer, quando eu digo alguém é porque isso é, tipo assim, sabedoria popular, né? Que um chefe covarde é aquele chefe que gosta de puxar saco. Por quê? Porque o puxar saco, ele é alguém que no dia a dia não coloca a posição do chefe em risco, porque ele está sempre puxando o saco. Aí, no caso, eu até posso pôr em dúvida que esse chefe covarde está sendo muito inteligente. Sabe por quê? Porque talvez uma pessoa, sendo você a chefa, certo? Que tem coragem de falar para você uma coisa que ela pensa, é talvez uma pessoa mais confiável do que alguém que puxa saco o tempo todo. Vamos para mais um intervalo rapidinho e no próximo bloco, será que a covardia tem inveja da coragem? Até já. Voltamos a conversar sobre covardia, algo inerente ao ser humano e que até nos ajuda a sobreviver. Mas será que os covardes têm inveja dos corajosos, Pondé? Pela forma como se, de alguma forma, cultua-se até hoje a ideia da coragem, a ideia do herói, pela forma como muitos políticos, inclusive, mimetizam a ideia de que são super corajosos, eu arriscaria dizer que a coragem, apesar que a gente não vive numa sociedade guerreira, a coragem, quando é reconhecida, ainda que não de uma forma dramática como o enfrentamento do regime totalitário, quando a coragem é reconhecida, assim como toda virtude, na verdade, há sempre uma certa majestade na virtude, certo? Uma certa reverência. E, na verdade, Andresa, me parece que, em relação à covardia, em relação à coragem, da covardia para a coragem, me parece que talvez o maior tipo de covardia é aquela que não reconhece e não quer reconhecer a coragem quando vê. Entende? Racionaliza, diz que não é, tenta desqualificar, bota defeito, quando percebe alguém tendo uma É para não se assumir covarde. Exatamente. Então. Quando, na verdade, no dia a dia, inclusive no ambiente de trabalho, em quaisquer outras situações, a coragem sempre chama atenção. Primeiro porque ela é minoritária, né? E depois porque, como se fala em ética, a coragem de todas as virtudes, todas elas são difíceis, mas a coragem de todas as virtudes é a que você menos consegue fingir. Portanto, ainda que, como todas as virtudes, a coragem apresente aquele traço característico das virtudes, que ela é silenciosa, ela não se auto-enuncia, ela não faz marketing de si mesma, né? Por quê? Porque a virtude é reconhecida no ato, na prática, entende? No ato cotidiano. Você reconhece alguém sendo corajoso
porque essa pessoa realiza a virtude. É por isso que em filosofia a gente diz que ética é uma ciência da prática, nunca da teoria. Ninguém é corajoso em teoria, entende? Ninguém é honesto em teoria. Ninguém é generoso, estou citando virtudes aristotélicas, ninguém é generoso em teoria. Mas nesse sentido, corajoso é porque não precisa fazer a propaganda e chamar para ele, né? E o covarde também não faz a propaganda, porque o covarde quer se esconder também, não é? Não, o covarde seguramente faz propaganda contrária a que ele seja covarde, né? Ele vai fazer o que no filme do Woody Allen, Crimes e Pecados, um personagem fala para o Woody Allen no final, o médico, fala que a vida, na verdade, não é tomada por virtudes, né? Você comete os vícios, os atos errados, os pecados, no caso do filme, e você racionaliza para justificar o que você fez. A virtude, no caso nosso aqui, coragem como uma virtude que se distancia da covardia, a coragem não precisa fazer propaganda. Por isso que, veja bem, se alguém virar para você e disser assim, não, eu sou a pessoa mais corajosa do mundo, pode confiar em mim, eu não tenho medo de nada, provavelmente você vai desconfiar. Você e todo mundo só reconhece a virtude quando ela acontece diante dos seus olhos. E dá para dar um exemplo nos dias de hoje, que falamos muito aqui das sociedades guerreiras, né? Talvez com esse olhar, olhando para o passado, talvez seja mais fácil de citar, mas onde estão os covardes e os corajosos hoje em dia? Porque como é uma sociedade guerreira, é fácil de identificar, porque a guerra é uma situação limite, contínua, né? Mas hoje você pode identificar, por exemplo, ter uma opinião que se distancia da maior parte da opinião das pessoas com quem você trabalha, ou dentro de qualquer outro tipo de ambiente. Você, por exemplo, não ter medo de que achem alguma coisa de você, porque você não faz o que todo mundo acha que tem que ser feito, certo? Então, nessas situações, que não são situações de guerra, né, de forma nenhuma, essas situações são situações no dia a dia da vida de todo mundo, em que pode ficar razoavelmente claro quem está tendo uma atitude que é uma atitude mais corajosa, menos corajosa, e normalmente aquilo que eu falava antes, o que chama muito atenção para as virtudes é o caráter silencioso delas. Então, são os outros que enxergam ela não precisa se anunciar. Que é o caso de fazer uma doação e não precisar ficar contando para ninguém, não é? Esse caso aí, exatamente. As redes sociais, elas produzem uma verdadeira contaminação geral de falsas virtudes. Se você olhar pelo que as pessoas falam de si mesmas no Instagram ou qualquer outra coisa, estou usando ele como exemplo só, a humanidade é só feita de gente legal. Isso é uma coisa... Legal e feliz. Legal e feliz. Isso é uma coisa que hoje, eu sempre suspeito que hoje se mente mais do que antigamente. Não porque antigamente o mundo era melhor, não é isso que eu estou falando. Mas se mente mais porque hoje existe mais comunicação, mais visibilidade. Então, se você olhar para as redes sociais e para o mundo hoje, eu não sei por que o mundo não está salvo ainda, tão cheio de pessoas de bom coração, que só desejam bem para os outros, que têm todos os sentimentos no lugar certo. Eu não sei ainda por que o mundo não está salvo. Ou será que ele está e eu não percebi? Vamos ver agora uma cena da série The Walking Dead. Depois do apocalipse, um grupo de sobreviventes busca refúgio em um mundo tomado por mortos-vivos. Alive? I'm not a scientist. I don't know how to stop it. I'm not a scientist. You are a scientist. I've seen the things that you can do.
I just know things. You just know things? I know I'm smarter than most people. I know I'm a very good liar, and I know I needed to get to D.C. Why? Because I do believe that locale holds the strongest possibility for survival. And I wanted to survive. If I could cheat some people into taking me there, well, I just reasoned that I've been doing them a solid too, considering the perilous state of the city of Houston, the state of everything. People died trying to get you here. I'm aware of that. Stephanie, Warren, Pam, Rex, Roger, Josiah, Dirk, and Josephine. And Bob. You see, I lost my nerve as we grew closer. For I'm a coward. And the reality of getting to our destination and disclosing the truth of the matter became some truly frightening shit. I took it upon myself to slow our roll. Find time to finesse things so that when we got there... But at this moment, I fully realized there are no longer any agreeable options. I was screwed either way. Série distópica, né? Os filmes distópicos, nesse caso a humanidade virou quase inteira zumbi, filmes distópicos normalmente trazem à tona o problema das virtudes. Por quê? Porque o mundo vira sociedade guerreira de novo. O mundo viraria sociedade guerreira em uma semana, se a ordem social fosse perdida. Como a gente fala em filosofia, o homem robesiano andaria pelas ruas, no sentido do homem que só pensa em sobreviver, é bruto, a vida é curta, breve, como a gente sabe. Esse personagem, na realidade, ele está tendo uma atitude corajosa, né? Porque ele está confessando que ele é um covarde. Que ele mentiu. Que ele mentiu para ser salvo e que ele não é cientista. Então, que ele não sabe parar o que está acontecendo, coisa nenhuma. E aí a gente vê que, às vezes, as coisas se misturam, né? Você pode ter tido uma atitude covarde e, ao reconhecer isso, inclusive diante de um grupo específico, você está sendo corajoso em reconhecer isso. Isso, na verdade, é muito próximo do que os latinos chamavam de confissão, né? Que a confissão é, como é um livro do Santo Agostinho, tem esse sentido, que era romano, a confissão significa quando você para de mentir e resolve se reconhecer culpado. Esse é o sentido, né? A Roma antiga. Eu não vou mais mentir, é isso, 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 isso. Né? A gente sabe que isso, inclusive, esse tipo de atitude, ela está envolvida no processo do que se chama perdão na tradição cristã. A pessoa, o perdão não é justiça. Perdão está acima da justiça. Porque a justiça é empatar o jogo, certo? O perdão não. O perdão é perdoar alguém que não merece ser perdoado. Essa questão do perdão, ela é fundamental, porque na dinâmica moral, psicológica da ideia de perdão, aquela pessoa que é perdoada, Andresa, né, para que ela sinta o perdão, ela tem que saber que ela não merece perdão. Isso é uma coisa muito distante da sensibilidade contemporânea, muito distante, que está dentro do cristianismo antigo. Porque se ela achar que ela merece o perdão, não é perdão. Para terminar, Pondé, o título do programa hoje é Os Covardes Herdarão a Terra. Então, se um dia o apocalipse zumbi chegar, os covardes que vão sobreviver? Olha, eu acho que os covardes já herdaram a Terra. Né? Já herdaram. E numa situação como essa, distópica, né? Eu não acho que a coragem vai desaparecer pura e simplesmente. Né? Eu acho, inclusive, que é possível que, se a gente volta a uma sociedade guerreira, e aí permanece durante milênios, é possível que a moral guerreira se imponha de novo. E que, de novo, as pessoas comecem a valorizar quem tem coragem. Porque as pessoas que têm coragem, no final do dia, são as que você pode confiar.
Esse é o recado que fica, então, para as pessoas? Com certeza. É preciso ter coragem? O que a vida pede da gente é coragem? Todo dia. Mas é mais fácil não ter. Por isso que é virtude. É rara. Essa edição do Linhas Cruzadas fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana. Obrigada pela sua companhia. Até lá.